Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 06. Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, as organizações. Provavelmente nós terminamos esse tema hoje, acredito, do jeito que eu falo demais, né? Mas o que eu comento aqui é necessário, porque é um esmiuçamento, né? Então eu procuro tirar leite de onça para poder esclarecer o telespectador. Então, dando sequência. Então, muitas organizações, elas dispõem de planos alternativos, que já expliquei no vídeo anterior, para emergências. Vamos colocar o Luiz Antônio lá no cargo, né? Porque perdemos o nosso chefe, perdemos o nosso líder, mas vamos colocar o Luiz Antônio lá por emergência. É a única opção que nós temos por enquanto. Vamos colocar ele lá e vamos estudar uma forma aí de... Engraçado, né? Aqui na Terra, a situação atual, 2025 aqui na Terra, eu falo 2025 porque estamos no ano de 2025, né? Mas é uma réplica perfeita da erraticidade, tanto a negativa quanto a positiva. Porque vejamos, estamos no tema, tá? Por isso que eu falo demais, mas é para esclarecer isso. Porque vejamos quantos milhões de pessoas nesse exato momento empenhados em salvar a natureza de Deus, em ONGs, em salvar a humanidade. Quantos milhões de pessoas trabalhando em prol do próximo. Quantos milhões de departamentos interligados ao amor. Instituições de todas as espécies. É preciso entender que um número muito grande de instituições evangélicas mantém ativo todos os dias, anos e anos, sopa, creches, instituições que recuperam viciados em drogas, bebidas, evangélicos. Quantos milhares de instituições mantidas pelo catolicismo que trabalham em prol da recuperação do ser humano drogado, viciado. Quantos milhões de casas espíritas, instituições governamentais ou não governamental, trabalhando em prol do próximo. Mas, paralelo a tudo isso que nós estamos dizendo, quantos milhões de sistemas trabalhando contra tudo isso que estamos dizendo e muito mais que não podemos dizer por uma questão de ética. Então, é uma réplica perfeita da erraticidade. Porque na erraticidade,
Quantos milhões de colônias, departamentos espirituais do bem, mentores, trabalhando, socorrendo aqui, assistindo ali os necessitados, sofredores. Mas também quantos milhões de seres trabalhando contra estas instituições que se preocupam com a reforma íntima dessas almas em sofrimento. A Terra é uma réplica perfeita da erraticidade. Tudo que existe na erraticidade, tanto em matéria de bem quanto de mal, existe aqui na Terra. Então vejamos, e dispõe de planos alternativos para emergências em casos excepcionais. Os benfeitores espirituais valem-se do momento de crise, ainda que ocasional e temporário, para um trabalho de saneamento que pode abalar seriamente as instituições e até mesmo neutralizá-las. Então, os benfeitores espirituais, os bons espíritos, os caravaneiros do bem que trabalham para Jesus, eles contam com esse período de crise interna nestas organizações. Os benfeitores espirituais esperam esses momentos de crise. Eles pensam assim, eles estão brigando pelo poder. Eles não estão satisfeitos com o líder. Os mentores pensando assim. Vamos ficar atentos porque eles não estão satisfeitos com o líder. Justamente porque o líder, ele não está praticando aquilo que satisfaz a todos. E mediante estas situações, vamos ficar atentos porque está prestes esse líder deixar esse cargo, sendo ele mesmo destronado por ele mesmo. Porque ninguém destrona ninguém, a não ser a própria pessoa. Os mentores espirituais não podem chegar e destronar um líder das trevas, sendo que ele não quer ser afastado daquele cargo. É o próprio líder das trevas que desiste de continuar na prática do mal, daquela ilusão. Da mesma forma aqui na Terra, nós quem decidimos se continuamos ou não, no caminho da esquerda ou na direita, e por aí em diante. Então vejamos, muitas vezes, porém, organizações menores, isso também acontece, olha só. Muitas vezes, porém, organizações menores filiam-se às maiores e têm delas supervisão e proteção, porque os objetivos quase sempre são os mesmos, ou muito se assemelham os métodos de ação. Então vejamos, se você não pode com o inimigo, não existe o ditado aqui na Terra mais ou menos? Já que você não pode com o inimigo,
junte-se a ele. É isso que acontece. Então, muitas organizações nas trevas menores, organizações menores, percebendo, né, que elas não vão muito longe se continuam naquelas condições, elas buscam organizações maiores e ali criam-se pactos, igual aqui na Terra. Observe para você ver como que é idêntico a tudo aqui na Terra. Pois muitos partidos políticos, 99% dos partidos políticos começaram ou começam pequenos. 10 membros, 20 membros, 30. E eles ali permanecem, 30, 40, 50 membros só, integrantes. Ao lado deles, há outros partidos com 100 integrantes, 200 integrantes, que os sufocam. Porque é natural, os partidos maiores, eles vão espremendo, sufocando os partidos pequenos até acabar com eles. É isso que acontece aqui na Terra, na política. Então, antes que cheguem à extinção, aquele partido pequeno pensa assim: vamos nos filiar a eles? Sim, vamos. Aí aquele partido pequeno procura aquele partido grande. Trégua, viu? Trégua. Nós queremos nos juntar a vocês. Só que é o seguinte, é pequeno, mas começa a exigir um pedacinho do bolo. Só que é o seguinte: reivindicamos os nossos direitos. Que direito aquele partido pequeno tem? Nenhum. Mas acontece que semelhante por atrair semelhante, aquele partido grande não percebe que está sendo passado para trás por aquele partido pequeno. E que ele, partido grande, vai ter que dar uma fatia do bolo para aquele partido pequeno, só porque o partido pequeno está se filiando a eles. Estamos tentando mostrar dessa forma para você ver como que aqui na Terra é uma réplica perfeita. Quantos partidos pequenos existem aqui no Brasil? Centenas. Mas são partidos pequenos fortes. Por que são fortes? Porque eles filiam-se a outros partidos. Principalmente na época da política, das eleições. Então, várias siglas juntas. O partido tal lançou um candidato. Por exemplo, 10 partidos lançam um candidato à presidência. Ele sozinho não teria condições de lançar um candidato à presidência. Por vários motivos burocráticos,
Esse assunto é complexo, mas vejamos por esse lado. Muitas vezes, porém, organizações menores filiam-se às maiores e têm delas supervisão e proteção, porque os objetivos quase sempre são os mesmos ou muitos se assemelham os métodos de ação. E quando os grupos de socorro espiritual começam a interferir em seus trabalhos, elas se aconchegam umas às outras e desenvolvem planos combinados de ataque que podem causar consideráveis transtornos. Olha só para você ver. Então, são organizações pequenas. Existem milhares de organizações pequenas nas trevas que se filiam, que se juntam a outras organizações maiores para fazer corpo forte contra os benfeitores espirituais, contra as equipes espirituais. Quando as equipes espirituais aproximam-se daquelas organizações, há um contra-ataque. Há um contra-ataque das trevas contra o bem, do bem contra as trevas. É preciso entender, você sabe disso, muitas obras de André Luiz nos mostra, nos esclarece muito bem, que os benfeitores espirituais, além da capacidade espiritual deles, muitos possuem armas letal que causa um choque, que põe o indivíduo para dormir, né? Que são aquelas armas anestésicas. Então, isso existe. Ora, quantas instituições, nas instituições do bem, posto de socorro ou postos de socorro, de amparo e de proteção do bem, nas regiões umbralinas, que tem lá os seus guardas munidos de armas de choque, cerca elétrica em volta daquela instituição toda, para botar os indivíduos no lugar deles. Então existe batalha, sim, do bem contra as trevas e das trevas contra o bem. As trevas resolvem atacar as instituições do bem. Então, além de vários outros recursos que possuem os benfeitores espirituais, eles possuem também esse recurso de armas de choque, armas com projétil letal, que são aqueles projéteis que quando atinge aqueles espíritos tenebrosos, bota eles para dormir durante algumas horas, porque não mata o espírito, não morre, mas existe aquelas armas que bota ele para dormir um bom tempo ali naqueles locais, até dissipar todo mundo. Nós vemos
essas histórias nas obras de André Luiz. Não sou eu o primeiro que estou dizendo isso, não, né? Então, seja, porém, grandes ou pequenas, seus organogramas são tão bem planejados e implementados como os de uma empresa. Só que em vez de visarem a atividades industriais ou comerciais, com o fim de produzirem lucro, como as sociedades anônimas da Terra, produzem o terror e a opressão, e lutam pelo poder e por aquilo que entendem como glória pessoal. Nós vemos aqui na Terra muitos representantes das trevas reencarnados, né, aqui no corpo físico, em determinados poder, mediante algum poder físico aqui momentâneo, usando, né, essa glória pessoal para mandar e desmandar no país, no mundo, mas isso é momentâneo. Porque esses seres, depois que deixarem o corpo físico, ao retornarem à erraticidade, diretamente serão enviados para planetas primitivos. Porque esses seres não permanecem mais nas imediações da Terra para reencarnar aqui no planeta Terra. Tem seus chefes, seus planejadores, seus executores, operários, guardas, conservam registros meticulosos, movimentam documentação, utilizam-se de aparelhos, dispõem de tropas de choque armadas e bem adestradas, promovem reuniões, concílios, debates, exposições, conferências, sermões, ritos, promulgam leis, punem os indisciplinados, condecoram e distribuem prêmios aos que se destacam por trabalhos de especial relevância. Olha quanta coisa existe nas cidades, nas trevas. Seus métodos são os do terror pela violência. Sua incontestável hierarquia apoia-se num regime disciplinar, implacável, rígido, inflexível. Não se tolera a falta, o deslize, a revolta, a desobediência. Sua ética é governada pela total ausência de escrúpulo. Nada os detém. Tudo é permitido, desde que os fins a que visam sejam alcançados. Aqueles, pois, que resolvem organizar um grupo mediúnico de desobsessão. Agora pegou, hein? Aqueles, pois, que resolvem aqui na Terra organizar um grupo mediúnico de desobsessão, devem estar bem preparados para enfrentá-los. Eita! É preciso enfrentá-los com paciente firmeza e confiança nos poderes que nos sustentam. Nada de ilusões, porém, não podemos abrir brechas em nossa vigilância, porque penetrarão sem nenhuma cerimônia pelas portas das nossas fraquezas, se assim o permitir
se assim o permitirmos. De vez que nada lhes é sagrado, e tudo se lhes permite. E tudo se lhes permite. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, que pretende fundar uma casa espírita, abrir um grupo mediúnico de desobsessão, estude as 5 obras básicas. Estude a Revista Espírita. Estude obras de Gabriel Delan, Leon Denis, de Carlos Bacelli, de Chico Xavier, de Edivaldo Pereira Franco. Não se aventure. Não se aventure em trabalhos mediúnicos sem conhecimento. Posso te dizer, usando essa forma, atuar num trabalho mediúnico sem conhecimento de causa seria o mesmo que o soldado sem arma, sem munição, sem colete de prova de bala, numa guerra. Sem pelo menos um estilingue para ele tacar pedra, de mãos limpas. Imaginemos também uma outra situação. O apicultor, aquele que lida com abelhas, ele descobre que ele é portador de alergia à picada da abelha, mas que até aquele momento ele ainda não morreu, porque ele sempre usou os aparatos corretos. Mas, num determinado dia, a roupa de apicultor desaparece e ele ignora a alergia da picada da abelha. E ele pensa assim: isso é tudo bobeira? E ele entra lá no meio das abelhas e milhares de abelhas pica ele. Daí alguns segundos ele é encontrado morto. Então, médiuns, tomem cuidado. Presidentes de casa espírita, tomem cuidado. Porque 99% dos espíritas que se dizem espírita não têm conhecimento do que com eles estão lidando. Esses seres aqui, esses chefes das trevas, não são brincadeira. E nunca que devemos bater no peito. Eu me garanto em Deus, em Jesus e em Nossa Senhora, em Bezerra de Menezes e em Eurípides Barçanufo. Eu me garanto. Porque quem tem Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo tem Deus e tem Jesus, em teu coração tem tudo. É óbvio que se eu tenho Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Bezerra e Eurípides, eu tenho tudo. Eu tenho. Mas não basta eu ter. Eu tenho que exemplificar. Eu tenho que ter conhecimento. O que adianta dizer:
Eu tenho fé em Deus, mas permaneço ali sentado, esperando que caia do céu o maná. E esse maná não vem. E eu morro de fome, porque isso é mitologia. Próximo vídeo, próximo dia.